Somos do grupo do primeiro ano D e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Joule. Ele nasceu dia 24 de dezembro de 1818 em Salford, na Inglaterra, e morreu dia 11 de outubro de 1889, aos 71 anos, em Sale, na Inglaterra também. Seus principais trabalhos. Joule estudou a natureza do calor e descobriu relações com o trabalho mecânico. Isso direcionou para a teoria da conservação de energia, que é a primeira lei da termodinâmica. A nomenclatura Joule para a unidade de trabalho do Sistema Internacional de Medidas só veio após a sua morte em sua homenagem. O Joule trabalhou com Lord Kelvin para desenvolver a escala absoluta de temperatura. Também encontrou relações entre o fluxo de corrente através de uma resistência elétrica e o calor dissipado, que agora é chamado de Lei de Joule. Curiosidades. Seu nome foi dado à unidade de energia do Sistema Internacional. Sua família era rica e possuía uma cervejaria. Estudou durante algum tempo com John Dalton, químico e físico inglês, fundador da teoria atômica moderna. Mas sua formação científica foi principalmente autodidática. Foi o primeiro cientista a estabelecer o princípio da interconvertibilidade das diversas formas de energia, ou seja, da termodinâmica. Sua importante descoberta resultou de uma longa série de experiências sobre as relações quantitativas entre os efeitos elétricos, mecânicos e químicos. Fatos importantes. As ideias de Joule sobre energia não foram primordialmente aceitas, em partes porque elas dependiam de medições extremamente precisas, o que não era tão comum em física na época. Durante um período de sua vida, Joule dedicou-se na construção de diversos experimentos. Ele faz isso com o objetivo de demonstrar que com a diminuição da energia mecânica, haveria transferência de certa quantidade de calor em igual valor. Com isso, no seu experimento mais conhecido, era necessária a precisão de 1 por 200 graus Fahrenheit, o que seus contemporâneos não achavam possível. Os trabalhos de Joule complementam o trabalho teórico de Rudolf Clausius, considerado um dos fundadores centrais da ciência termodinâmica. O trabalho de Joule contrariava as convicções que as pessoas tinham na época, porque todos acreditavam na existência de um fluido chamado calórico, que não podia ser destruído nem criado. Mas Joule criou uma teoria de que o calor era uma forma de energia e só a soma de todas as formas permaneceria conservada. E essa teoria teve resistência na época. Aí, hoje em dia, a teoria do calórico não faz mais sentido, mas na época parecia que teria vantagens. E nessa época, Joule estava criando uma teoria cinética do calor, mas precisava de um conceito a mais. Se o calor é devido à agitação das moléculas, porque não perdia a intensidade gradualmente. Daí, para propor essa teoria, era necessário que se acreditasse que as colisões entre moléculas eram perfeitamente elásticas. Mas naquela época o conceito de átomos e moléculas não era muito bem aceito ainda. A descoberta da conservação de energia foi importante para a ciência termodinâmica, pois Joule e seus contemporâneos não entendiam que a energia era irreversível, os processos termodinâmicos eram irreversíveis. Eles achavam que era algo que podia ser repetido várias vezes, e isso mudou com a descoberta da segunda lei da termodinâmica, que diz que a energia percorre em sentido único.